Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast infantil Vem Ouvir Essa História, uma iniciativa de comunicação cultural pioneira que busca valorizar, documentar, preservar, registrar e difundir, através da tradição oral, as memórias e histórias do município de Carpina para o público infantil. O podcast infantil Vem Ouvir Essa História é um projeto aprovado no edital Demais Formas de Difusão Cultural através da Lei Paulo Gustavo e que conta com o incentivo da Prefeitura Municipal do Carpina, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto, Ministério da Cultura e Governo Federal. Eu sou a jornalista, produtora cultural e escritora Josi Marinho. Moro na cidade de Carpina e, com muito orgulho, sou a idealizadora desse projeto. O podcast infantil Vem Ouvir Essa História tem um recurso de acessibilidade para que o público com deficiência auditiva possa acompanhar toda a nossa conversa. Em nosso canal no YouTube, temos a apresentação do podcast na língua brasileira de sinais com o intérprete Salatiel Pereira. Nas nossas redes sociais, temos outros recursos de acessibilidade para garantir que todos os públicos tenham acesso à informação. Atenção, amiguinhos! Chegamos ao 4º episódio da temporada Memórias de Carpina. Hoje, vamos falar como a educação contribuiu para o desenvolvimento dos moradores de Chão do Carpina. A nossa convidada para o episódio de hoje é a escritora, poetisa e professora Edith Marinho. Ela tem boas lembranças do município e também teve uma grande contribuição na área educacional e na produção literária, tanto para o público adulto como infantil. Ajuste seus fones, procure um lugar confortável para ouvir a história de hoje, pois o 4º episódio já está no ar. Antes de começar a nossa conversa, quero te convidar a voltar no tempo e imaginar o cenário do território de Chão de Carpina, tudo ainda em sua fase de desenvolvimento. O ambiente para as crianças aprenderem as primeiras letras são as residências de algumas famílias com melhores condições financeiras. Isso porque as mulheres foram as pioneiras na educação em Chão do Carpina. As primeiras professoras foram moças ou senhoras cultas da sociedade. Os cômodos de suas casas eram transformados em salas de aula. Ainda não temos nesse período escolas construídas, mas a educação foi decisiva para a formação da população que estava se formando nesse território. Quem nos ajuda a contar essa história é a poetisa, escritora e professora aposentada Edith Marinho. Ela lecionou nas escolas reunidas paroquial Padre Rocha e na escola João Cavalcante Petribu, além de ser autora de 14 livros já publicados. A alegria recebê-la, Edith, no nosso podcast infantil. Vem ouvir essa história. Seja bem-vinda. O prazer meu ainda é maior por poder, apesar de já estar aposentada há 28 anos, não é? E ser convidada para contribuir ainda na educação. Inicialmente, Edith, que eu gostaria de saber como era a educação aqui no município de Carpina. Nós bem sabemos que, por pesquisas históricas, tudo vai começar quando a cidade ainda se chamava Chão de Carpina. Então, inicialmente, o que a gente poderia relatar dos primeiros ensinos, quem foram as primeiras pessoas que incentivaram a educação aqui nesse território? Que se sabe, Chão do Carpina e Floresta dos Leões, não é? Os alunos, né, as nossas primeiras crianças, eles devem a educação às professoras que trabalhavam em suas próprias residências. Eram aquelas professoras leigas que não eram nem formadas e davam aulas particulares. Então, muitas dessas professoras faziam um trabalho voluntário, algumas recebiam ajuda assim do governo, eu acredito que uma ajuda muito pequena, e as outras eram particulares e recebiam e sobreviviam digamos assim, daquele salário que recebia particularmente. Segundo relatos históricos, uma das primeiras educadoras foi a senhora Maria Amélia de Menezes,
conhecida carinhosamente por Dona Iaiá. Sua escola funcionava em um cômodo de uma casa alugada na antiga Avenida Coronel Pedro Osório, hoje a atual Praça de São José. Então, segundo a autora do livro Sagrados Territórios da Lembrança, sua avó, que era a sinhazinha, né? A sinhazinha Maria Amélia, ela foi uma das primeiras professoras de Floresta dos Leões. Ela era filha do proprietário do engenho Valha-me Deus, e ela, como era rica, né, naquele tempo eram considerados ricos os senhores de engenho, ela estudou em Recife e foi diplomada em professora. Então, volta para Xando Carpina e ela se casa com o seu primo, que era fazendeiro. Teve seus filhos, mas enviuvou, ficou muito jovem. E, não sabendo administrar os negócios, ela vendeu tudo e foi residir onde hoje é a Praça São José. E da sua casa, como as demais professoras daquela época, ela abriu uma escola particular. E ela ensinou a filhos de pessoas abastadas, de pessoas famosas da Xando Carpina, a exemplo, os filhos do doutor Chateaubriand. E um dos seus filhos, o jornalista Assis Chateaubriand, que fundou os Diários Associados de Pernambuco e que trouxe também a televisão para o Brasil. Pelas suas pesquisas e relatos dos antigos moradores, quando podemos afirmar que iniciaram as primeiras escolas em Carpina? Quando o ensino particular e público passou a ser ofertado em uma unidade de ensino, em um centro de ensino, no formato de uma escola? Eu acredito que em 1928 essas escolas foram pouco a pouco surgindo, né? Escolas municipais e escolas estaduais. Como, por exemplo, vou citar algumas: o educandário Joaquim Nabuco, do professor Lauro Fagundes, onde eu estudei. Ensinava o primário, mas era particular, porque sempre existiu o ensino particular, né? Que havia a escola pública e a escola privada. Então, esse educandário, ele era particular, e eu fui uma de suas alunas, né? E surgiram também as escolas reunidas municipais, né? O grupo escolar Eliane Carneiro, né, que funciona até hoje, né? Hoje é colégio. Né? É muito interessante esse nome, Eliane Carneiro. Era uma moça muito prendada, professora, formada, né, no seu diploma, e ela era noiva do Major Carlos Afonso de Melo, ele foi 2 vezes prefeito da cidade. Ela era noiva e ela passou 1 ano ensinando gratuitamente, a pedido do noivo, né? Até construir um prédio, né, para ela trabalhar. Né? Carpina contou com importantes centros de ensino, a exemplo do Patronato Santa Inês, o Grupo Escolar Joaquim Olavo e a Escola Dispensário São José. Quais lembranças você tem dessas escolas? Em 1934, foi inaugurado o Patronato Santa Inês, dirigido por religiosas, as servas de caridade. Essa era uma escola paga pelo município, né? Ela funcionou primeiro ali, onde hoje ali pertinho da Mater de São José, hoje. Depois ela mudou para o antigo Fórum. E em 1945 foi inaugurada a primeira escola estadual de Carpina, o Grupo Escolar Joaquim Olavo. E o terreno foi doado por João Cavalcante Petribu, usineiro, que é pai de Paulo Petribu.
Era a escola maior de Carpina. Em 1948, foi fundada a Escola Dispensário São José. Que o Dispensário São José, como se diz dispensário, era uma entidade de caridade. Foi o primeiro abrigo de idosos de Carpina. E depois, essas freiras, a ordem dela é francesa. E depois elas resolveram fundar uma escola também, né? Cuidar dos doentes, dos velhos, mas também fundar uma escola. E, junto em parceria com a prefeitura, elas fundaram a escola Dispensário São José. Observamos o empenho de importantes freiras, irmãs, que se doavam para o ensino. Nas suas lembranças, Edith, quem você destacaria por essa contribuição ao ensino em Carpina? Entre essas religiosas, destaca-se a irmã Ângela Periquito. E elas conseguiram proporcionar à juventude da época, às crianças, uma educação de primeiro mundo, porque elas ensinavam as artes, né, de bordar, de costurar, mas também os jogos. Preparavam as meninas, né, para os intercâmbios de jogos. Chegavam até a trazer profissionais de Recife para ensinar as moças a jogarem. E elas ganhavam, né? Nos campeonatos aqui dentro de Carpina, elas ganharam. E a irmã Ângela também, ela apresentou um pastoril teatralizado. Era muito bonito esse pastoril. E se pagava, viu? E é claro que, que o dinheiro era revertido para a escola e revertido para as ações de caridade que ela fazia. Vamos dar uma pausa na nossa conversa para que eu possa te falar algumas informações sobre importantes centros de ensino que passaram a funcionar em Carpina. Inicialmente, destaco que a família Petribu, através de João Cavalcante, doou um terreno e o Palacete Santa Cruz, onde funcionava o casarão do Engenho Santa Cruz, para fins educativos. No local, em 1953, surgiu o Colégio Santa Cruz, direcionado para a educação do público feminino, fundado e administrado pelas irmãs Doroteias. Já em 1954, começou a funcionar na cidade o Instituto Nossa Senhora de Lourdes, que depois foi transformada na Escola Comercial Pio X, administrada pelo saudoso professor Manuel Olímpio Rezende e sua esposa Maria de Lourdes. Já em 9 de março de 1957, era inaugurado o Ginásio Salesiano Padre Rinaldi, que funcionou também como seminário. O terreno foi outra doação da família Petribu. Retomando aqui a nossa conversa, queria destacar ainda, Edith, sobre os desfiles estudantis, que sempre foram verdadeiras atrações culturais em Carpina, especialmente pela participação de escolas locais e até mesmo de outras cidades e estados para prestigiar o aniversário de emancipação política de Carpina no tradicional desfile do dia 11 de setembro. O desfile era muito bom, era uma festa muito bonita. Antes havia desfile escolar em que participavam as escolas municipais, não é? Mas isso no dia 7 de setembro. Então, em 1960, começou com as escolas só de Carpina. Mas aí já tinha essas escolas particulares, né? Havia outras escolas particulares. E com o tempo, esse desfile do dia 11 de setembro tornou-se um marco na cidade, porque passou a participar também muitas escolas dessas cidades adjacentes e até de outro estado. Essas escolas, elas se convidavam para participar do desfile do dia 11. Embora que
elas desfilassem mesmo às 9 horas, 8, 9 horas da noite, e que não tinha mais ninguém na rua, mas elas queriam vir para Carpina, né? Principalmente a juventude, né, que vinha paquerar bastante, não é? Sim, aí quanto o desfile dessas 3 escolas também, que eram as escolas de Carpina, elas competiam bastante, né? Então, para se tirar o primeiro lugar, era avaliada a banda, que devia ser muito boa, a marcha, que ninguém podia errar, marchar tudo direitinho, com os pés tudo igual, né? E as coreografias, que naquela época era chamada de revoluções. Pelo seu relato, os desfiles estudantis eram maravilhosos. Você tem alguma lembrança de um desses desfiles que marcou assim a sua memória? Então, em 1960, o Colégio Santa Cruz ela foi classificada em segundo lugar. E a freira, ela reclamou bastante. Eu me lembro que a diretora reclamou bastante, mostrou fotografias, as alunas tudo com os pés tudo numa mesma direção. E como foi que não tirou o primeiro lugar? Então, em 1961, o instrutor da banda, que também ensinava a marchar, ele fez a coreografia. A gente aprendeu a fazer o G de ginásio, o S de Santa e o C de Cruz. Agora, isso tudo era ensaiado. As escolas ensaiavam todas escondidas. Só deixava para sair na rua nos últimos dias de se apresentar. E todo mundo ficava esperando, né, o que era que cada escola ia fazer. Então, em 1961, eu participei, foi a primeira vez que eu participei de um grande desfile escolar. E eu me lembro que sempre, quando a gente estava ensaiando, havia uma hora que o instrutor dizia assim: agora vocês deem adeus, levante o braço direito e dê adeus. A gente não sabia o porquê. Então, no dia, as freiras saíram entregando um lenço verde e um lenço amarelo, um lenço verde e um lenço amarelo. Então, a apoteose era a primeira praça. E então, quando nós acabamos de fazer as letras, né, Ginásio Santa Cruz, aí depois todo mundo levantou a mão e acenou com os lencinhos, e foi aquela ovação: já ganhou, e nós fomos classificadas no primeiro lugar. Em Carpina, a história relata o funcionamento de um equipamento de entretenimento e lazer que até hoje faz parte da lembrança dos antigos moradores. Quais lembranças você tem, Edith, ou já ouviu falar da chamada Gruta Azul? A Gruta Azul, ela foi inaugurada em 1928, né, por Baltazar Ferreira Pinto, que depois chegou a ser prefeito de Carpina, se eu não me engano, por 2 vezes. Era um homem de posse e de visão muito larga. Era casado com espanhola chamada Pilar. Ele fundou essa Gruta Azul, que era um local de entretenimento. Então, nessa época, a PE 90 não tinha passado por Carpina. Os ônibus que vinham de Limoeiro e que voltavam, passavam por dentro da cidade, né? Então, não havia aquela divisão. Então, para se chegar a essa Gruta Azul, ia-se pela aquela rua, que a rua onde fica as lojas americanas. Então, ali, né, em uma parte daquela rua ali, entrava-se. Aí encontrava-se os lugares onde tinha 2 bilheterias, porque era pago. Aí pagava-se o ingresso, entrava. Aí ia-se encontrar o quê? Ia-se encontrar uma pista onde se passeava de bicicleta, que alugava, né? Tinha bicicleta lá, era alugada. Se encontrava parque de diversão, quadra de tênis, quadra de voleibol, campo de futebol, não é? E na Gruta Azul mesmo, que era um pouco mais adiante,
tinha vários salões, salões de dança, salão de apresentação cultural, onde os poetas recitavam, né? Iam poetas de fora e davam seu show de recitação, e cantores também, músicos e teatro. Né? E depois ainda tinha também a questão das lanchonetes também. Né? Havia 2 lanchonetes. E Baltazar Ferreira Pinto, ele não criou só a Gruta Azul. Ele criou também outros estabelecimentos, também como o cinema de Baltazar. Foi o primeiro daqui de Carpina. E o Ponta Azul também, que era um local assim mais masculino, onde tinha muitos jogos. Não podemos deixar de comentar sobre as Escolas Reunidas de Carpina, também fundada pelo prefeito Baltazar Ferreira Pinto. O que você poderia relatar desse centro de ensino? Depois que o tempo passou, Baltazar fechou a Gruta Azul e fundou uma escola. As Escolas Reunidas Baltazar Ferreira Pinto, né? E essa escola, ela era gratuita, né? E segundo o empresário William Coelho Muniz, ele que na sua juventude, muito jovem, ele fugia, ia dar umas passeadinhas lá pela Gruta Azul, né? Aí ele disse que nessa escola foi a primeira escola a servir merenda escolar. Uma bolacha que devia ser um bolachão, né, com manteiga. A nossa conversa está muito interessante, mas já estamos caminhando para o final do nosso episódio. Então, Edith, deixa aqui seus agradecimentos, pois eu sou imensamente grata por sua contribuição e por relatar informações tão preciosas sobre a educação em Carpina. Apesar de que teria mais coisas para se contar, mas eu é quem agradeço, né? Sou grata, né, por essa oportunidade de contribuir, né? De contribuir culturalmente. Né? Bem, pessoal, no episódio de hoje, conseguimos conhecer um pouco sobre a contribuição que a educação trouxe para o desenvolvimento da população em Carpina. Lembrando que atualmente o município conta com faculdades que ofertam ensino presencial e online, além de importantes centros educacionais para diferentes níveis de ensino. Por hoje é só, amiguinhos. Nos encontramos no próximo episódio. Dessa vez, vamos falar sobre a comunicação. Não esquece de seguir o podcast infantil, vem ouvir essa história nas redes sociais e compartilhar para todos os seus amigos. Então, até a próxima história. Tchau, tchau!